E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson, sou professor de ciências e hoje a gente vai voltar a falar sobre os sentidos nos vertebrados. Hoje a gente vai comentar sobre a visão e o tato. Então segura aí que a gente vai lá para a aula. Então, pessoal, a gente já falou sobre os sentidos dos animais vertebrados. A gente falou da audição, a gente falou do olfato e do paladar, e hoje a gente vai encerrar falando sobre o tato e a visão, certo? E aí a gente completa os 5 sentidos que foram, né, propostos lá por Aristóteles, lá na Grécia Antiga. Então, vamos aqui começar a nossa aula. Então, vamos começar a falar sobre a visão. A visão, pessoal, é a capacidade que os organismos têm de captar imagens, certo? A gente tem essa capacidade de captar imagens graças à nossa visão. E quando eu falo de visão, eu estou falando não só dos olhos, né? A visão é um sentido que engloba os olhos e também engloba uma parte do cérebro que é capaz de interpretar as imagens que são enviadas pelos olhos, certo? Então vamos lá. A gente, como vertebrado, né, nós indivíduos vertebrados, temos diversas adaptações. E dependendo do grupo que nós participamos, a gente vai ter uma adaptação específica para que a gente faça a formação de imagens. Então, o olho dos vertebrados ele está adaptado para captar imagens, tanto no ambiente terrestre, né, através do ar, as imagens formadas através do ar, como as imagens formadas através da água, no caso de vertebrados que vivem no ambiente aquático. O olho dos vertebrados, de modo geral, ele é bem parecido, exceto nos peixes, né, que não possuem pálpebra, que é essa partezinha aqui do olho que você fecha o olho, né? Os peixes não têm essa capacidade de fechar os olhos. Todos os outros vertebrados, eles vão possuir alguma membrana que tem a capacidade, né, que tem a possibilidade dele fechar o olho, certo? Então, os indivíduos vertebrados, eles têm a visão binocular. O que isso quer dizer? O que é uma visão binocular? Visão binocular é uma visão de dois olhos, né? A gente tem dois olhos, pessoas típicas, pessoas normais, né? A maioria da população tem dois olhos, certo? E esses olhos aí, eles vão estar colocados em uma posição na cabeça do indivíduo, dependendo dos hábitos alimentares que eles possuem. Por exemplo, animais que são herbívoros, eles vão possuir os olhos lateralmente na cabeça, certo? Então, se você pegar aí, ó, esse bodezinho aí que está na imagem, ele possui os olhos nas laterais da cabeça. Por quê? Porque esses olhos distribuídos nessa posição vão dar para ele uma visão panorâmica. O que seria essa visão panorâmica? Uma visão mais ampla nas laterais. Ele consegue enxergar um espaço bem maior ao redor dele. E por que isso é importante para ele? Pessoal, animais herbívoros, eles não precisam caçar. Eles vão se alimentar de vegetais. Os vegetais não saem correndo do herbívoro quando encontra ele, né? Então, o que acontece? Ele precisa de um método para ele fugir de predadores, porque se ele é herbívoro, ele está lá na base da cadeia alimentar, né? Ele é um dos primeiros consumidores. Logo, se ele é um consumidor primário, que é aquele conceito lá de ecologia, ele vai servir de alimento para um animal que é carnívoro. Então ele precisa ter esses olhos para quê? Para que ele possa fugir desse predador e assim escapar, né? E continuar a sua vida. Caso os olhos deles fossem mais para frente, ele não teria essa visão mais lateral. Então o predador poderia vir e atacá-lo com muito mais facilidade. E o contrário acontece com os carnívoros. Os carnívoros possuem os olhos centralizados aqui na face deles, né? Na parte frontal da face. E isso vai dar para ele uma visão focada. Ele consegue focar os dois olhos e vai dar uma noção de profundidade para que ele possa realizar a caça dessa presa dele, né? Então, essa visão dos carnívoros, ela vai dar uma eficiência e precisão muito maior por causa dessa noção de profundidade. Por exemplo, se você tapar um dos seus olhos, você perde essa noção de profundidade que você tem quando você enxerga com dois olhos, certo?
Então, a gente tem aqui dentro dos olhos, né, uma série de estruturas que vão permitir que esse organismo ele enxergue alguma coisa, né? Essas células elas vão estar ligadas com neurônios sensitivos e esses neurônios aí vão enviar a mensagem até o cérebro para que o cérebro possa interpretar a mensagem. Novamente, lembre, todos os sentidos estão intimamente ligados com o nosso sistema nervoso. Então, a gente tem aí distinção de cores. Nem todos os organismos enxergam as cores como nós seres humanos enxergamos. Alguns organismos possuem uma capacidade limitada de enxergar cores. E por que isso acontece? Porque a gente tem uma quantidade de estruturas chamadas de cones. E esses cones aí, eles vão dar a capacidade das pessoas de enxergarem alguma coisa, né? Então, nós seres humanos, temos três tipos de cones. Os cones que detectam luz azul, os cones que detectam luz amarela e os cones que detectam luz vermelha. A mistura dessas cores aí vão dar todas as cores que a gente enxerga. Animais que têm hábitos diurnos, ou seja, hábitos que sejam matutinos ou vespertinos, manhã e tarde, eles têm normalmente a visão colorida. Isso quer dizer que eles vejam todas as cores igual a gente vê? Não, não é que eles vejam todas as cores. Por exemplo, os cachorros eles só possuem dois tipos de cone. O cone azul e o cone amarelo. Então, eles enxergam de um jeito diferente dos seres humanos, como está aí na foto. Essa primeira foto é a visão de como um ser humano enxerga. Essa visão, essa foto do mais abaixo aí, é a visão de como um cachorro enxerga a mesma imagem, certo? Então, eles enxergam uma quantidade de cores bem menos variadas do que a gente, porque eles não possuem esses cones vermelhos, certo? Alguns animais eles não vão possuir nenhum tipo de cone, então eles vão ter uma visão monocromática em tons de preto e cinza, certo? Por exemplo, eu acho que são os ratos. Os ratos eles têm uma visão monocromática, eles não enxergam cores, certo? E algumas visões elas são especiais, como por exemplo as visões das serpentes. As serpentes elas possuem, principalmente as serpentes venenosas, né? Elas possuem uma estrutura chamada de fosseta loreal. Essa fosseta loreal ela é uma estrutura que detecta a radiação infravermelha, ou seja, é um espectro de cor que está abaixo do que a gente vê, né? A gente vê os espectros entre o vermelho e o violeta. Abaixo do vermelho, ou seja, infravermelho, a gente não consegue enxergar. E acima do violeta, o ultravioleta, a gente não consegue também enxergar. Então, as serpentes possuem essa fosseta loreal que captam essa radiação infravermelha. E elas conseguem enxergar, inclusive à distância, essa irradiação de calor que é gerada pelos indivíduos. Então, quando ela vê, por exemplo, um ratinho aí, a parte que está mais quente do corpo do ratinho vai emitir uma radiação infravermelha. E essa fosseta loreal vai ser capaz de detectar essa irradiação, né? E aí ela vai enxergar mais ou menos dessa forma aí. Com os pontos mais quentes, né? Ficando mais escuros, mais avermelhados, e os pontos mais claros ficando mais azulados, certo? Outro organismo que possui a visão especial são os papagaios. Os papagaios eles possuem um quarto tipo de receptor de cores, né? Como se fosse um quarto tipo de cone. Além do cone azul, vermelho e amarelo, eles vão possuir um quarto tipo que captam radiação ultravioleta, ou seja, a radiação que está acima do violeta. Então eles vão enxergar cores parecidas com essas daí da foto, certo? Então são dois tipos de visões especiais que a gente tem dentro dos vertebrados. E agora falando do tato. O tato, pessoal, é a nossa capacidade de perceber estímulos com o toque, né? Quando você toca em alguma coisa, você recebe estímulos. Então, esses estímulos aí são responsáveis, esses estímulos aí são detectados pelo nosso tato, certo? Então, o tato é a nossa capacidade de perceber formas, texturas, temperatura, pressão. Tudo isso aí vai ser detectado com sensores que a gente tem no nosso tato.
O nosso tato, ele não se delimita a um local específico, como por exemplo a audição, ela se limita às orelhas, né? O olfato se limita ao nariz, a visão se limita aos olhos, o paladar se limita à boca. O tato não. O tato ele está espalhado por todo o nosso corpo. Obviamente que existem alguns locais mais sensíveis do que outros, né? Mas normalmente ele está distribuído por todo o corpo. E a pele é o órgão responsável por receber esses estímulos táteis, né? Além de proteger o nosso corpo, né, contra a entrada de micro-organismos, a pele também funciona como um grande receptor tátil. Então, qualquer local da sua pele que você encostar, você vai detectar essa textura, essa pressão, essa temperatura, enfim. E como eu falei para vocês, algumas partes do nosso corpo, elas possuem mais sensibilidade que outras. Por quê? Porque a gente tem a concentração de receptores táteis em determinadas partes do nosso corpo. Nos seres humanos, né, os receptores táteis eles estão mais concentrados na região das mãos e na região dos lábios. Então é por isso que você usa bastante as mãos para detectar alguma coisa, né? E também você utiliza os lábios, né? Quando você vai comer alguma coisa, você sente aquela textura. Isso também é uma forma de adaptação para que você não coma algo que machuque, né? Você saiba que aquela coisa ali ela pode ferir seus órgãos internos. Dentro dos vertebrados, as serpentes possuem um tato muito especializado, né? Ele é muito desenvolvido. As serpentes, elas conseguem detectar as menores vibrações possíveis no solo. E aí elas conseguem fugir, elas conseguem atacar de uma forma mais eficiente devido ao seu tato. Então, como eu falei para vocês, nos seres humanos a gente tem na ponta dos dedos, né, na mão em geral, a gente tem uma sensibilidade muito grande. Então, a gente desenvolveu técnicas para utilizar, para aproveitar esse tato super desenvolvido. Por exemplo, a leitura em braille para as pessoas que não enxergam, as pessoas que são cegas, elas podem ler em braille. Ou seja, utilizando a ponta dos dedos, elas vão fazer a leitura de um texto utilizando a ponta dos dedos. Já que elas não conseguem enxergar, elas vão utilizar outro sentido. Então, para você ler, não é necessário que você enxergue, né? Você pode ler utilizando a ponta dos dedos. Outro método utilizado, outra coisa utilizada são as cédulas de real. Aqui no Brasil, eu acredito que grande parte dos países do mundo também utilizam as características das notas, né? A gente tem o tamanho da nota, a gente tem algumas estruturas nas notas que tem uma textura diferenciada para a pessoa que tem deficiência visual saber que nota que ela está segurando, né? Então, é muito importante aí um estudo do tato para que a gente possa desenvolver tecnologias para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência possam ser incluídas na nossa sociedade. Então, pessoal, aqui a gente encerra todo o conteúdo falando sobre os órgãos sensoriais e os sentidos nos vertebrados e invertebrados. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, fale comigo e qualquer coisa, a gente se encontra por aí. Até a próxima aula. Tchau!